Olá, queridos, aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo, vamos fazer exercícios sobre as relações métricas na circunferência novamente, tá? O capítulo 19 do livro 3. O primeiro exercício, que são um dos exercícios conceituais, tá assim, ó. Duas cordas cortam-se no interior de um círculo. Vejam que a gente já sabe qual é a relação que nós vamos utilizar, tá? É de cordas. Os segmentos da primeira são expressos por 3x e x menos 1. Ou seja, os dois segmentos, né, da primeira corda são essas duas medidas em x, em centímetros, tá? E os da segunda corda são medidos por 2x e 4x menos 4. Qual é o comprimento da menor corda em centímetros? Veja, o enunciado quer a medida da corda, da menor corda. Para isso, vamos calcular o valor de x, substituir nas equações de cada corda e ver o tamanho de cada corda. Daí, a menor corda vai ser a resposta desse primeiro exercício. A relação métrica entre cordas diz que o produto dos segmentos de cada corda são iguais. Então, ó, esses dois segmentos da primeira corda multiplicados é igual ao produto também desses dois segmentos da segunda corda. Vamos ver como é que vai ficar isso? Eu tenho o primeiro segmento, a primeira corda são os segmentos 3x e x menos 1. Vamos fazer o produto desses segmentos. Ó, aqui na folhinha eu tenho 3x vezes x menos 1, tá? Vai ser igual ao produto dos outros segmentos. Os outros segmentos da segunda corda são 2x vezes 4x menos 4. Então, ó, essa é a relação métrica das cordas. O produto dos segmentos são iguais, então você vai pegar os dois segmentos e multiplicá-los, tá? Como existe mais de um termo, eu coloquei parêntese porque teremos que fazer a distributiva, tá? Então, muita atenção quando vocês forem montar. Vamos resolver, então, as distributivas. 3x vezes x é 3x ao quadrado. 3x vezes menos 1 é menos 3x. Então, a primeira distributiva já foi. Vamos à segunda distributiva. 2x vezes 4x. 2 vezes 4, 8. X vezes x é x ao quadrado. 2x vezes menos 4 vai ser menos 8x. Agora, eu vou passar todo mundo para um lado só da igualdade, tá? Então, eu tenho 3x ao quadrado com x ao quadrado. Então, o 8 está positivo, ele vem negativo. Menos 3x. Menos 8x está negativo, ele fica positivo. E aí, a gente iguala a zero, tá? Colocamos tudo do mesmo lado da igualdade para separar, né, os semelhantes. Veja. 3x ao quadrado menos 8x ao quadrado. Diminui e repete o sinal do maior. Aqui fica menos 5x ao quadrado. Menos 3x mais 8x. Diminui e repete o sinal do maior. Aqui fica mais 5x igual a zero. Veja que encontramos uma equação do segundo grau. Para a gente achar o valor de x, temos que fazer Bhaskara. Primeiro, vou identificar os coeficientes. O A é menos 5. A é o coeficiente que fica com x ao quadrado. O B é o coeficiente que fica só com o x, que é o 5 positivo. O C é o coeficiente que é a constante, que fica sem a letra. Nesse caso, a gente não tem o C, então é zero. Identifiquei os coeficientes, vamos por delta. Eu gosto de fazer separado. Então, o primeiro delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá bom? Então, vamos substituir esses coeficientes. Aqui eu tenho 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 5, vezes o c, que é 0. Daí, a gente tem o delta igual
5 vezes 5 é 25. 4 vezes 5 é 20, vezes 0 aqui dá 0. Então, o meu delta é 25, tá? Agora, a gente tem que calcular quem? O x. Vou fazer aqui do ladinho. O x do Bhaskara é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. É só a gente substituir o que a gente tem, ó. Menos b. O b é 5 positivo. Mais ou menos a raiz do delta, que o delta é 25. 2 vezes a, o a é menos 5. Substituímos aqui os valores que nós encontramos, ó, de delta e dos coeficientes aqui na fórmula para calcular o x. E aí, ó, a gente tem, então, menos 5, mais ou menos raiz de 25 é 5. 2 vezes menos 5 é menos 10. Daí, a gente vai ter o x1, eu vou colocar sendo a soma, tá? x2 eu vou colocar sendo a subtração. Lembrando que o denominador está negativo. E aí, a gente calcula x1 e x2, que são as duas raízes dessa nossa equação do segundo grau. Sinais diferentes diminui e repete sinal. Aqui fica 0 sobre menos 10, que dá 0. E aqui, ó, sinais iguais vai somar e repetir o sinal. Então, fica menos 10 dividido para menos 10. Menos com menos é mais. 10 dividido para 10 é 1. Então, ó, essa é a raiz que nós vamos utilizar, tá? X igual a 1. Tendo x igual a 1, o que a gente faz? Substitui, ó, nos segmentos de corda, porque ele não pediu o valor de x. A gente teve que calcular para encontrar o valor da menor corda, tá? Então, ó, a primeira corda, eu vou chamar a primeira corda de AB, tá? A primeira corda, a gente tem o segmento 3x mais o segmento x menos 1, tá? São esses dois segmentos que formam a corda AB. Então, a gente precisa somar. E aí fica, ó, 3x mais 1x, aqui eu tenho 4x menos 1. Essa é a equação formada pela primeira corda. Como x é 1 que nós encontramos, é só a gente substituir, tá? Aqui fica 4 vezes 1 menos 1. 4 vezes 1 é 4, menos 1, que é igual a 3 centímetros, que é a unidade de medida. Então, essa é a medida da primeira corda, tá? A segunda corda, eu vou chamar de CD, ela tem os outros dois segmentos, que são 2x mais 4x menos 4, tá? Esses dois segmentos formam a segunda corda. Então, ó, 2x mais 4x dá 6x menos 4. Essa forma, então, a equação da segunda corda. Substituindo o valor de x, que é 1, que nós encontramos, fica assim, ó. 6 vezes 1 menos 4. 6 vezes 1 é 6, menos 4 vai dar 2 centímetros. Então, ó, a primeira corda são 3 centímetros e a segunda são 2 centímetros. A menor corda, então, vai ser, ó, 2 centímetros. Então, a resposta da primeira questão é 2 centímetros. 2 centímetros. Agora, vamos para a segunda questão. A segunda questão, eu tenho uma circunferência com dois segmentos. Percebam que o segmento PC é tangente, porque ela passa, ó, tem um ponto só. E o segundo segmento PB é secante, porque ela passa por dentro da circunferência e tem um ponto externo. E aí ele diz, ó, na figura abaixo, determine o comprimento R do raio. O raio dessa circunferência, percebam que é todo o segmento do ponto central até a extremidade. Então, aqui é raio e aqui também é raio, tá? PA são 10 centímetros. PA, esse segmento aqui, ó, externo. PC é 15 centímetros. PC, esse segmento aqui da tangente também. E a gente tem a parte interna, que é o raio, 2 vezes o raio.
Qual é a relação métrica da secante com tangente? Vai ser o quê? PB vezes PA, que isso quer dizer o quê? O segmento inteiro vezes a parte externa é igual ao segmento da tangente ao quadrado, tá? Então, como é que vai ficar isso? PB é desse ponto P até esse ponto pertencente à circunferência B. Então, eu vou ter que somar tudo isso. Daí, eu tenho 10 mais 2 vezes o raio, tá? Esse é o segmento PB. Então, vamos lá. Primeiro, aqui a questão de número 2, tá? Eu tenho PB é 10 mais 2 vezes o raio, tá? Eu tenho o segmento inteiro vezes a parte externa, que é 10. Isso vai ser igual à parte tangente ao quadrado, tá? Então, ficou assim as medidas que vamos ter que utilizar na resolução desse exercício. Vamos primeiro resolver essa distributiva aqui, ó. 10 vezes 10 é 100, mais 10 vezes 2R são 20R, que é igual a 15 ao quadrado a 225, beleza? Agora eu vou passar o 100 para o outro lado da igualdade. Daí eu tenho 20R igual a 225 menos 100, que o 100 está positivo, fica negativo. 20R é igual a 125. R é igual a 125. O 20 está multiplicando, passa dividindo, tá? Vamos simplificar isso. Simplificando, vamos simplificar por 5. 125 dividido por 5 é 25. 20 dividido por 5 é 4. Daí, ó, por mim, vocês poderiam deixar aqui. Se fosse uma alternativa de marcar x, a gente passa para o número decimal. Número decimal é só você dividir, tá? É 25 dividido por 4. Aqui é 6 vezes 4, que é 24. Para 25 resta 1. Acrescento 0 e a vírgula. 10 dividido para 4 vão ser 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 10 são 2. Acrescento 0 novamente. 20 para 4 são 5. E aí, ó, acabou a conta. Então, a gente tem 6,25 centímetros, tá? Que é a unidade de medida. Esse é o raio da equação de número 2. Vamos para a equação de número 3. Bom, pessoal, aqui eu tenho a terceira equação. Determine o valor de x na figura abaixo. Eu tenho aqui, de novo, secante com tangente. Mesmo procedimento, eu tenho, ó, o segmento inteiro vezes a parte externa vai ser igual à parte da tangente ao quadrado. Vamos montar isso. Eu tenho esse segmento mais esse segmento. Vai ficar assim. A terceira questão. Terceira questão, a gente tem 2x mais 4 mais 2x, segmento inteiro vezes a parte externa, que é 2x, vai ser igual a tangente ao quadrado. Então, ficou assim, tá? Vamos resolver parêntese primeiro. Aqui eu tenho 2x mais 2x, 4x mais 4 vezes 2x é igual. 2 ao quadrado é 4, 20 ao quadrado, ó, cortou a raiz da potência, ficou só o 20. Vamos resolver essa distributiva. 2x vezes 4x, 2 vezes 4, 8x vezes x, x ao quadrado. 2x vezes 4 mais 8x é igual a 4 vezes 20, 80. O que eu vou fazer? Ó, eu passo 80 para cá, nesse caso, tá? Então, fica 8x ao quadrado mais
8x menos 80 igual a zero. Novamente, caímos o quê? Numa equação do segundo grau, tá? Percebam que eu tenho 8 em todos os coeficientes. Vamos diminuir? Gente, a gente pode fazer isso, tá? Diminuir os coeficientes proporcionais. Eles são proporcionais. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar essa equação por 8. 8 dividido para 8 é 1, então fica só o x ao quadrado, tá? Então, eu estou simplificando, vai ficar assim. Mais 1x também, porque 8x dividido para 8 dá x. Menos 80 dividido para 8 é menos 10. E aí, que é igual a zero. Então, eu simplifiquei, ó, a nossa equação que nós encontramos por 8, porque todos os coeficientes são múltiplos de 8, tá? E aí, a gente encontrou uma equação simplificada e mais fácil de ser trabalhada. Coeficientes: A é 1, B é 1 e C é menos 10. Tranquilo? Agora, vamos em delta. O delta, novamente, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir, então, os valores dos coeficientes. B é 1. 1 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 10. Delta vai ser 1, menos com menos é mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 10 é 40. Daí, a gente tem delta igual a 41. Olha, o enunciado não deu a raiz quadrada de 41 à toa, viu? Ó, raiz quadrada de 41 é 6,4. Então, vamos utilizar isso aqui para calcular o x, não é mesmo? Olha, o x do Bhaskara é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Vamos substituir os valores que nós temos, tá? Aqui, o que a gente tem? Menos b. B é 1, então fica menos 1, mais ou menos a raiz de 41 sobre 2 vezes a, que é 1 também. Daí, a gente tem, ó, menos 1, mais ou menos raiz de delta é 6,4 pelo enunciado. 2 vezes 1 é 2. E aí, ó, vamos ter o x1, eu vou colocar sendo a soma, ó, aí fica assim, 1 mais o valor, e o x2 vai ser a subtração desses valores, tá? Show! Vamos lá, então. Menos 1 mais 6,4 diminui e repete o sinal do maior. Então, a gente tem 5,4 dividido por 2. Menos 1 menos 6,4, a gente vai somar e repetir o sinal. Então, repetindo o sinal, fica assim. Só que, como estamos trabalhando segmentos, não existe segmento negativo. Então, a gente já exclui, ó, essa raiz negativa, a gente fica com essa daqui, tá? Vamos fazer essa divisão. 5,4 dividido para 2. A gente iguala as casas decimais e divide sem a vírgula. 54 dividido por 20, nós temos 2 vezes 20, vai dar 40. Para 54, restam 14. Acrescento 0 e vírgula. 140 dividido para 20 é 7. 7 vezes 20, 140. Para 140, nada. Então, a gente tem, ó, o valor de x sendo 2,7. Não tem unidade de medida, então a gente bota, ó, unidade de comprimento. É o valor de x, 2,7. Vamos para a quarta questão. Bom, pessoal, aqui a quarta questão tá assim, ó. Determine a medida do raio do círculo do centro O. Os dados são segmentos AB, ou seja, o segmento inteiro é 3x mais 3. E o segmento AO é 2x. AO é quem nesse segmento? É o raio. Então, aqui eu tenho raio e aqui também raio. Daí, a gente tem que o segmento A ao B é 2 vezes o raio, tá? Então, aqui, ó, AB é igual a 2 vezes o AO, que é o raio. Então, utilizando essa igualdade, eu vou substituir esses valores aqui, tá? Vai ficar assim, ó. 3x mais
3 é igual 2 vezes o AO, que é 2x, tá? Então, ó, 3x mais 3 é igual a 4x. Eu vou separar número de letra, tá? Então, aqui eu tenho 3 igual a 4x menos 3x. Ó, o 3 eu passei lá para o outro lado para ficar junto com a letra. 3 é igual. 4x menos 3x é 1x. Então, ó, molezinha, encontramos o valor de x. Aí, o enunciado pede a medida do raio, tá? O raio é o AO do segmento. Então, o raio vai ser 2x, que é o segmento de AO. O raio, então, é 2 vezes 3, que é o valor de x que nós encontramos, que aí é igual a 6. Não temos unidade de medida, então, ó, unidade de comprimento é 6, o raio desse segmento. A quinta questão. Sabendo que PA e PB são tangentes, segmentos tangentes são iguais. A circunferência calcula a medida de x. Pessoal, se os segmentos tangentes são iguais, vamos igualar as equações. Então, a gente tem aqui, ó, 30x menos 21 igual a 20x menos 11. Tranquilo, né? Vamos, ó, 20x vem para cá, menos 21 vai para lá, separar número de letra. 30x menos 20x é igual a menos 11 mais 21. Tranquilo, né? 30x menos 20x são 10x. Menos 11 mais 21 diminui, repete o sinal do maior. Então, aqui fica 10. O 10 que está multiplicando passa dividindo. Daí, ó, a gente tem a medida de x sendo 1. Unidade de medidas não temos, então, ó, unidade de comprimento é o valor de x. E aí, a gente encerra os exercícios conceituais. Então, galera, qualquer dúvida podem comentar. Espero que vocês tenham entendido tudinho e até o próximo vídeo. Tchauzinho!